Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Masechet Sukkah, certo? Eu tive uma pausa aqui, 2 dias não deu para fazer, mas vamos seguir em frente. A gente está no Daf Kaf Amud Aleph, chegamos na Mishnah aqui em cima. Fala pra gente a Mishnah, Shluchei Mitzvah Pturim Mina Mitzvah. Um shaliach, um mensageiro, alguém que ele está na função do cumprimento de alguma mitzvah, ele está ocupado, mesmo que seja no caminho para ir cumprir a mitzvah, ele está patur de sukkah. Então, alguém que está viajando para fazer pidyon shvuim, por exemplo, ele está viajando para libertar alguém que foi sequestrado, a ocupação dele com a Mishnah libera ele de sentar na sukkah nesses dias. Cholim umeshamshem pturim na sukkah, pessoas que estão doentes e aqueles que estão ajudando eles, também estão liberados da sukkah. Ochlim veshutim arai chutz na sukkah, também é permitido comer e beber algum alimento aqui e ali, a Gemara vai definir exatamente o que sim e o que não, mas é uma alimentação provisória, rapidinho, que não é uma seudá, não é uma refeição, pode ser feita fora da açúcar, a Gemara vai definir exatamente o que. Minale mil, de onde a gente sabe que alguém que está ocupado com o cumprimento de uma mitzvah, ele está patur de cumprir outra. Então, aparece na Braita o seguinte, Beshivtecha beveitecha, aparece no passuco com relação à mitzvah de Kriyat Shema, etc., as mitzvot, está escrito Beshivtecha beveitecha, quando você tem a obrigação de cumprir as mitzvot, Beshivtecha beveitecha, quando você estiver em casa sentado, aparentemente, quando você estiver sem fazer nada. Prat leosek mitzvah, vim excluir alguém que ele está, oseg mitzvah, alguém que está ocupado com alguma mitzvah, ele não tem obrigação de cumprir mitzvot. O velechtecha vaderech, na continuação do passo está escrito que você tem que cumprir as mitzvot, beshivtecha beveitecha, quando você está em casa sem fazer nada, o velechtecha vaderech, quando você estiver no caminho. Então, Beshiv Techa Beveitecha vem isentar, vem liberar quem está cumprindo uma mitzvah. O Velechtecha Vaderech vem excluir Prat Lechatan, vem excluir, vem isentar o Hatan, que ele está prestes a casar e cumprir a mitzvah do casamento, ele também está liberado da leitura do Kriyat Shema. Mikana Bruda, que aprenderam a conhecer da Betulá, alguém que casa com uma mulher que é Betulá, o primeiro casamento dela, Patur, ele está liberado, está isento de cumprir Kriyat Shema, ele não precisa ler Kriyat Shema. Veta Almaná, Hayab, mas alguém que casa com uma Almaná, uma mulher que já foi casada, não é o primeiro casamento dela, no caso uma viúva, ou mesmo que seja uma divorciada, ele tem obrigação de ler o Kriyat Shema. Ou seja, a gente vê que a obrigação de ler o Kriyat Shema não é em todas as situações, tem situações onde a pessoa está isenta. Quando ele está ocupado com alguma outra mitzvah, ele está isento. Daqui a gente vê que shluchei mitzvah, mitzvah, alguém que está ocupado com uma mitzvah está liberado de outra. Consequentemente, a nossa Mishnah disse que alguém que está ocupado no cumprimento de alguma mitzvah, ele está liberado da açúcar. Maimashma, da onde a Gumará aprendeu desse pasuk, esse din, a maravuna kederech, da palavra que aparece derech, o velechtecha vaderech, quando você estiver seguindo no caminho. Agora, o que quer dizer no caminho? Maderech reshut, a priori, caminho é algo opcional, você está vindo de viajar, está a fim de passear, afkol reshut, vem dizer quando a pessoa tem a obrigação de ler o Kriyat Shema e de cumprir mitzvot, quando ele estiver num caminho de reshut, num caminho de opção. Leapukiyai debe mitzvah asuk. Vem excluir a pessoa que está ocupada com a mitzvah, que ele não tem obrigação de ler o Kriyat Shema. O pasuk diz, olha, quando você estiver no caminho, o que é caminho? O caminho é passeando, viajando, saindo por aí por opção própria. Não por algum tipo de obrigação, mas se você estiver cumprindo alguma obrigação, uma mitzvah, você está liberado de ler o Kriyat Shema. Então a gente vê que alguém que está ocupado com uma mitzvah está liberado de outras. Pergunta Gemara, Miloskin, de casa ledvar mitzvah, ve que amarachman, ali crei. Pergunta Gemara, peraí, quem disse? Talvez o passuco que está escrito Vertichava Derech é mesmo uma pessoa que está indo cumprir uma mitzvah, vem a Torá e fala, olha, mesmo que você está indo cumprir uma mitzvah, Vertichava Derech, quando você estiver indo no caminho, para ler o Kriyat Shema. Quem disse que o passuco que falou que tem que ler no caminho, vem dizer, lê no caminho só quando você não está fazendo alguma mitzvah. Mas se tiver alguma mitzvah, não. Talvez caminho é mesmo um caminho de mitzvah. Im que leimakra beshevet uvelechter. Mai beshivtecha uvelechtecha, belechet didach udemichayev. A belechet de mitzvah, tirat. Fala, Gemara, a gente aprende do seguinte, a linguagem do passuco está escrito beshivtecha beveitecha, uvelechtecha vaderech. Veshivtecha uvelechtecha vem dizer quando você estiver sentado na sua, de boa. Quando você estiver indo no seu caminho, fazer as suas coisas, você deve ler o Kriyat Shema. E a gente vê daqui dessa linguagem que quando você estiver no caminho por outros motivos, não por vontade própria, não para fazer suas coisas, quando você estiver no caminho para resolver uma mitzvah,
Quando você está ocupado com uma mitzvah de Akadosh Baruch Hu, aí você é patur. O Pasuk vem e fala, vamos pegar aqui o Pasuk inteiro para a gente ter ele. Vem o Pasuk e fala, Veshinam tam levanecha vedibarta bam. Você tem que ensinar a Torá para seus filhos e tem que falar de Torá, cumprir Torá, mitzvot, etc, certo? Estudo de Torá e o Kriyat Shema, quando? Beshivtecha beveitecha, quando você estiver de boa, na sua, sentado em casa. O Velechtecha vaderech, quando você estiver no seu caminho, fazendo as suas coisas. Aí você tem a obrigação de parar e ler o Kriyat Shema, por exemplo, mas quando você estiver fazendo uma mitzvah, está liberado. Pergunta Gmará, Yachia, filho, quando esse talmananami, pergunta Gmará, peraí. Se for assim, mesmo alguém casando com uma almaná, uma viúva, uma mulher que já foi casada, mesmo assim ele deveria ser obrigado. Desculpa, ele deveria estar liberado do Kriyat Shema. Porque a Braita disse em cima que a Konesse Tabetulá, alguém casa com uma mulher que é o primeiro casamento dela, ele está liberado, mas quando casa com uma almaná, ele é obrigado a ler o Kriyat Shema. Qual a diferença? Alguém está casando com uma almaná, está casando com uma mulher que já foi casada, mesmo assim, ele ainda assim tem a obrigação do casamento, é uma mitzvah de casamento, ele deveria ser liberado do Kriyat Shema, porque nesse caso está escrito que ele está liberado. Responde Agmará, conhece tabetulatarit, conhece almaná lotarit. Fala Agmará, a diferença é a preocupação do cara. Alguém que vai casar com uma mulher que nunca foi casada, ele está preocupado com o que vai acontecer ou não vai acontecer, certo? Com a consumação do casamento. A mulher é a primeira vez, ela não foi casada, então ele tem uma preocupação maior na cabeça. Alguém que casa com uma mulher que já foi casada, a preocupação dele é menor, ou seja, a liberação da pessoa que está lendo o Kriyat Shema depende da preocupação. Quando a pessoa está muito preocupada, com a cabeça cheia, ele não vai conseguir se concentrar no Kriyat Shema, ele está isento de ler o Kriyat Shema. Se não, não. Ou seja, parece agora que não é ligado a uma mitzvah, parece que é ligado com a preocupação da pessoa. Alguém está com a cabeça preocupada, a cabeça cheia, ele está liberado do Kriyat Shema. Então, pergunta Gmará, vekolecha detari dachanam de patur? Pergunta Gmará, peraí, está me falando que o fato da pessoa estar taruda, ele está desconcentrado, ele está com a cabeça cheia, isso isenta ele de ler o Kriyat Shema? Ela meata, se for assim, Tavas finato bayam, detari dachanami de patur. Se for assim, alguém que ele tinha um navio vindo de um lugar para o outro, transportando toda a mercadoria dele. Se o navio afundou no meio do mar, perdeu toda a mercadoria, o cara não está com cabeça, ele está liberado de ler o Kriyat Shema, ou seja, qualquer um que tem algum tipo de estresse no dia a dia dele, ele está liberado de cumprir mitzvot. Vechitem machanami, se você falar que sim, se você falar que igual o cara que está casando com a Betulá, ele está liberado assim também esse, vê a Marabiava Barzavda, não pode ser. Por quê? Porque Rabi Abba Barzada falou, Amarav, Avel Hayav Bechol HaMitzvot Amurat BaTorah, Chutz Me'atfilin, Sharei Nemar Be'emper. O Avel, alguém que está de luto, que ele está sofrendo, ele tem a cabeça em outro lugar, mesmo assim, ele é Hayav de todas as mitzvot da Torá. Fora o Tfilin, que no Tfilin tem uma linguagem de beleza, linguagem de PR, de algo bonito, então a pessoa que está enterrando o parente próximo, ele não tem PR, ele não tem beleza naquele momento, ele está liberado do tefilim. Mas o fato dele estar preocupado, o fato dele ter coisas na cabeça, não libera ele de mitzvot. Então, por que o cara que está casando com uma betulá, que ele está preocupado com o que vai acontecer ou que não, consumação do casamento, por que você liberou ele você liberou ele das mitzvot? Responde Agmará, achatar de mitzvah, atamtar de reshut. Fala, não, a diferença é o seguinte, isso que eu te falei, que alguém que ele está com a cabeça cheia, ele está liberado de mitzvot, é quando a cabeça dele está ocupada com uma mitzvah. Ou seja, quem está liberado de cumprir mitzvot, ler o Kriyat Shema, por exemplo, alguém que ele está fisicamente cumprindo uma mitzvah, viajando para cumprir uma mitzvah, negociando para libertar um sequestrado, ou alguém que tem a cabeça ocupada com o cumprimento da mitzvah. O Hatá, no dia do casamento, a cabeça dele está em outro lugar, pensando na mitzvah do casamento. Então ele está liberado do Kriyat Shema. Mas alguém que ele está com algum problema está ocupado com o trabalho, ou alguém que o trabalho está ocupando a cabeça dele, o navio dele afundou, a mercadoria dele se perdeu, isso daqui não libera a pessoa do Kriyat Shema. Pergunta Gmará, então concluímos, certo? Achamos a fonte para isso, que alguém que está ocupado com uma mitzvah, ele está liberado de outra. Aprendemos isso do Pasuk, quando a pessoa tem mitzvah de estudo de Torá e de ler o Kriyat Shema, só quando ele não está ocupado com uma mitzvah ou física ou mentalmente. Mas alguém que está ocupado fisicamente ou mentalmente contra a mitzvah, ele está liberado.
Pergunta a Gemara, será que alguém que está ocupado com uma mitzvah que ele é liberado de outros? Esse conceito que a gente trouxe agora, Aosek bemitzvah, alguém que está ocupado com uma mitzvah, Patur mina mitzvah, ele está liberado de outra mitzvah, será que essa é a fonte Meacha nafka do Kriyat Shema? Meatam nafka, isso a gente aprendeu de outro lugar. Detalhe, onde a gente aprendeu? Qual é a outra fonte que a gente encontra para isso? Está escrito na Bíblia o seguinte: Vai anashim asher hayut mim lenefesh anam vegomer. A Torá conta sobre pessoas que não puderam fazer Korban Pesach porque eles estavam impuros. Otamanashim miayu, quem eram essas pessoas que estavam impuras e não puderam fazer o Korban Pesach, que aí eles fizeram Korban Pesach um mês depois. Então a primeira explicação diz, a primeira opinião diz que eram as pessoas que estavam carregando o Aron, o túmulo de Yosef. Yosef, ele foi enterrado no Egito. Quando Ben Israel saiu do Egito, eles trouxeram o túmulo de Yosef e levaram com eles. Então, essas pessoas estavam impuras por causa disso. Eu vi que tem um problema aqui na imagem. Peraí. Certo, seguindo em frente, tinha travado a imagem para mim. Não sei se travou para todo mundo, depois eu vejo na gravação. Então, a primeira opinião diz que quem estava impuro e não pôde fazer Korban Pesach, as pessoas que estavam carregando o túmulo de Yosef Atzadik. Rabi Akiva fala, não, eram outras pessoas que estavam impuras e não puderam fazer Korban Pesach, por isso fizeram um mês depois. Mishael veltzafana Yoshael oskim benadav ve'aviu. Eram dois filhos de Aaron Cohen que estavam enterrando Nadav e Avihu, outros dois filhos de Aaron Cohen que morreram, porque eles fizeram o Ketoret sem permissão, eles acabaram morrendo, então esses dois irmãos estavam enterrando eles estavam impuros, não puderam fazer Korban Pesach. Rabi Tzomer, אם נושא ארונו של יוסף היו, כבר היו יכולים לתאר, אם משבל צפן היו, יכולים היו לתאר. Fala Rabi Yitzhak, não, mas Pitão, como assim? Se fossem as pessoas que estavam carregando o túmulo de Yosef, o Michel e El Tzafan, esses dois tiveram muito tempo, esses dois grupos tiveram muito tempo para se purificar. Então, porque eles ficaram parados um bom tempo antes de chegar a mitzvah de Korban Pesach. Então, se foram essas pessoas, eles tinham tempo para se purificar, não pode ser que são eles. Então, quem realmente eram essas pessoas que estavam impuras e não puderam fazer Korban Pesach? Ela os kim bemet mitzvayu. Eram pessoas que, em algum determinado momento, uma semana antes de Pesach, justamente, certo? 7 dias, 6 dias antes de Pesach, digamos assim, essas pessoas tiveram que enterrar alguém que não tinha quem enterrasse ele. Met mitzvah. Met mitzvah, alguém que não tem ninguém para enterrar eles. E essas pessoas tinham a obrigação, todo mundo que encontra um morto que não tem quem enterre, não tem parentes próximos, ele tem uma obrigação, ele tem uma mitzvah de enterrar. Então eram pessoas que estavam ocupadas com Met mitzvah, que o sétimo dia, que é o dia que eles terminam a purificação da impureza do morto, era Erev Pesach, que é o dia de Korban Pesach. E naquele dia, que é o sétimo dia, eles ainda não tinham a oportunidade de fazer Korban Pesach. Shinemar, Velo Echlo Pesach, Bayom. No passuco está escrito que naquele dia eles não puderam fazer Korban Pesach. O que quer dizer naquele dia? Bayom Enecholim Lasot, Alemachar Echolim Lasot. Naqueles dias eles não tinham oportunidade, porque eles não terminaram o processo de purificação, eles estavam no sétimo dia, mas amanhã, no dia seguinte, eles já poderiam. Certo? Então, essas pessoas estavam liberadas de fazer Korban Pesach. Então, a gente encontra aqui o quê? Vamos pegar a situação agora. Tem alguém faltando 7 dias para Erev Pesach, 7 dias para o dia de fazer Korban Pesach. Essa pessoa encontra um morto jogado na rua. E agora ele fica na dúvida, o que eu faço? Por um lado, tenho a mitzvah de enterrar o morto. Por outro lado, se eu enterrar o morto agora, eu não vou ter tempo suficiente para fazer Korban Pesach daqui 7 dias. O que eu faço? Enterro ou não enterro? A gente vê que enterra ele. Por quê? Porque eu estou ocupado nesse momento com o cumprimento da mitzvah de enterrar alguém que não tem parentes. E nesse momento, mesmo que por causa disso eu não vou poder fazer Korban Pesach, eu estou ocupado com uma mitzvah. Na hora que eu estou ocupado com uma mitzvah, eu estou liberado da outra. Então, já que eu tenho sobre mim agora a opção e a obrigação de enterrar alguém, eu vou ser considerado osek com a mitzvah, eu estou ocupado com essa mitzvah, e mesmo que a impureza dela leva 7 dias e por isso eu vou perder Korban Pesach, a osek com a mitzvah, para terminar a mitzvah, eu estou isento de Korban Pesach.
Não preciso fazer Korban Pesach. Então, daqui a gente vê também outra fonte para o din, que é o Segue Mitzvah, Patur na Mitzvah. Então, pergunta Gmará, a nossa pergunta era originalmente, por que eu tenho duas fontes para esse din de eu Segue Mitzvah, Patur na Mitzvah? Por que eu tenho uma fonte dos Psukim de Kriyat Shema e uma fonte de Korban Pesach? Responde a Gmará Tzricha. Preciso das duas. Preciso das duas fontes. Por quê? Geashminan Atam, se a única fonte fosse o caso da pessoa que se impurificou para enterrar o morto, e por conta disso ele perdeu o Korban Pesach, eu pensei o seguinte, Mishum de lo matasman kriva de Pesach, avalecha de matasman kriatimá, eimalo. Eu poderia pensar que isso, que uma pessoa que está ocupada com uma mitzvah está liberada de outra, é quando a segunda mitzvah não apareceu ainda. Na hora que o cara vai enterrar o morto, não tem mitzvah de Pesach. Tá bom que, consequentemente, por enterrar esse falecido, ele vai ficar impuro 7 dias, e o sétimo dia é Pesach, ele vai perder o Korban Pesach. Mas na hora que ele está cumprindo a mitzvah de enterrar o morto, não tem sobre ele a mitzvah de Korban Pesach. Então não é que ele está, ou seja, a mitzvah patur na mitzvah. Naquele momento ele nem tem outra mitzvah a ser cumprida, ele só tem uma mitzvah para cumprir. Mas talvez alguém que ele está ocupado com uma mitzvah, ele está viajando para libertar um sequestrado. Tá, ou seja, mitzvah, está ocupado com uma mitzvah. E chega o momento de Kriyat Shema, talvez nesse momento ele deveria parar e ler o Kriyat Shema, certo? Então, tzricha. Só voltando aqui rapidinho. Tzricha. Por isso eu preciso também do caso do Kriyat Shema, para dizer que mesmo que já tem na frente da pessoa as duas mitzvot, a mitzvah que ele está cumprindo agora e mais uma que apareceu nesse momento, ele está liberado. Veja, e se a única fonte que eu tivesse para liberar alguém de uma segunda mitzvah, quando ele está ocupada com uma, fosse o caso do Kriyat Shema, eu poderia pensar, Mishum delei kakaret, avalat andei kakaret, tem maló? Eu poderia pensar, olha, quando realmente a pessoa que está ocupada com a mitzvah, ele está liberada de outra, quando essa segunda outra mitzvah não é uma mitzvah pesada, que ela tem karet, que é uma mitzvah de que alguém que não cumpre ela, ele transgrediu uma verá, deixou de cumprir uma mitzvah que tem um castigo pesado de caret, que a alma é cortada. Mas talvez quando tem caret, não. Então eu poderia pensar que alguém que surgiu para ele a oportunidade de enterrar um morto, de cumprir essa mitzvah, se ele fizer ela, ele pede Korban Pesach, eu poderia dizer, olha, nesse caso não enterra, porque senão você vai perder Korban Pesach. Eu não diria ao Segbe Mitzvah para tornar mitzvah, porque Korban Pesach é uma mitzvah que se a pessoa não fizer Korban, ele é Hayav Karet. O castigo para alguém que não cumpriu Korban Pesach é um castigo muito pesado. Então talvez esse cara, ele não vai enterrar o morto, não vai cumprir essa mitzvah. Kamash que não, que é o Segbe Mitzvah para tornar mitzvah, mesmo que a segunda mitzvah é uma mitzvah mais elevada, é uma mitzvah mais com um castigo maior, você faz o que você tem para fazer nesse primeiro momento. E as consequências a gente vê depois. Então temos realmente duas fontes para isso, que é o Segbe Mitzvah, Patur Mina Mitzvah. Gufa, traz a Gemara algo que foi trazido antes, vamos tentar lidar com isso e entender um pouquinho melhor. Amaravada Barzavda Amarav. Falou Ravada Barzavda em nome de Rav. Avel Hayav Bechol Mitzvot Torah. O Avel, ele tem a obrigação de cumprir todas as mitzvot da Torá, certo? O Avel, ele não está isento das mitzvot. Chutz mitfilin, fora o tefilin, que não se coloca no primeiro dia, no dia do enterro. Sharei Neymar Baem Pe'er. Porque com relação ao tefilin está escrita a palavra Pe'er, que é um embelezamento, e o Avel não está no momento de se embelezar. Da onde ele tirou isso? Da onde a gente encontra isso no Psukim? Mideamar leirachman alecheskel, porque a Kadosh Baruch Hu falou para Echeskel, perecha chavush alecha vegomer ato de michai vedavar kuleyam aptirei. E Echeskel, aparece no livro de Echeskel, que a Kadosh Baruch Hu fala para ele, olha, vai falecer a sua esposa, a sua esposa vai falecer, coloca tefilim. Daqui a gente aprende que geralmente alguém que está de luto, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o pai, está liberado, não precisa colocar tefilim. Yeheskel, ato de Mechaev. A Kadosh Baruch Hu mandou Yeheskel especificamente colocar tefilim, mas Kuleam Aptire, mas todo o resto está liberado. Veanemile, isso que o Avel está liberado de colocar tefilim, Beom Rishon, no primeiro dia, no dia do enterro, Dertive Acharitake Yomar, porque o dia do enterro, o dia logo depois que enterrou, que a pessoa faleceu, é um dia mais pesado, mas o resto dos dias, nos outros dias da Shiva, ele tem obrigação de colocar tefilim.
Ve'amar Rabi Abba bar Zavda, Amarav, falou Rabi Abba bar Zavda em nome de Rav, Avel Chayav Besuká. O Avel, ele tem a obrigação de sentar na suká. Agora, Rabi Abba bar Zavda já falou em nome de Rav que o Avel tem que cumprir todas as mitzvot. Mesmo assim, ele vem e fala especificamente que o Avel tem que sentar na suká. Pergunta a Gemara, pshita, é óbvio, se ele é Chayav de todas as mitzvot, isso inclui suká. Mal de tem o que eu poderia pensar, porque eu poderia, talvez, isentar o Avel da Sukkah, ou ele vê a Marabiava, Barzav da Marav Mitzter para terminar a Sukkah. Eu poderia pensar o seguinte: a gente tem uma regra especial, única com relação a Sukkah, que é Mitzter para terminar Sukkah. Alguém que sentar na Sukkah faz mal para a pessoa, ele se sente mal com isso, certo? Ele está muito doente, vai ficar frio demais lá, ou algo do tipo. Alguém que não está confortável para ele na Sukkah, ele está isento na Sukkah. Então eu poderia pensar que, embora o Avel ele é chayav de todas as mitzvot, Ainami Mitztaeru, para ele, que ele está de luto, ele está sofrendo, então talvez ele está liberado também da mitzvah de Sukkah. Kamash Melan, vem Rabi Ava Barzada, em nome de Rav, dizer que não, que o Avel sim tem que sentar na Sukkah. Por quê? Porque a liberação de alguém que não está confortável na Sukkah é pelo seguinte motivo: Anemile Itzara de Mimeila, Avalacha Ilda Kametzare Nafshei, Balele Tu Veidate. Isso que alguém que não está confortável na Sukkah, ele está liberado da Sukkah, é quando é um tipo de sofrimento causado pela situação. Tá muito quente na Sukkah, tem bichos na Sukkah, ou algo do tipo. Aí ele tá liberado, mas quando o motivo do sofrimento dele é a cabeça da pessoa, é o luto, é o sofrimento pela pessoa que foi perdida ou algo do tipo, isso daqui, digamos assim, é culpa dele, é algo interno. Você poderia se acalmar e aproveitar a sucá. Então, a liberação da mitzvah de sucá para alguém que não está confortável lá é só quando é algo externo à pessoa que não está no controle dele. Mas quando é algo está no seu controle, você poderia se acalmar e focar na sucá, ainda assim você é real. Então, embora ele tenha dito que o Avel está obrigado a cumprir todas as mitzvot, com relação a sucá especificamente, ele viu uma necessidade de fato. ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב חתן והשושבינים וכל בני החופה פטורים na sucá. O Hatan, o noivo, Veshoshvinim, é tipo os padrinhos, e todos os Bnei Chupá, todo mundo que está se alegrando com o Hatan nos Sheva Brachot, nos dias nos 7 dias pós-casamento, todos eles estão liberados na sucá, Kol Shiva, os 7 dias pós-casamento. Maitama, qual o motivo? Mishum deba olemichni, porque eles têm que se alegrar, eles têm que festejar. E na Sukkah, a gente vai ver, não tem como festejar e se alegrar. Pergunta a Gemara, Velich do Basuká. Velich do Basuká. Fala, Gemara, peraí, qual o problema? Que façam festa, que comam, que se divertam na Sukkah. Qual o problema de cumprir a mitzvah de Simchá desses 7 dias dentro da Sukkah? Porque está liberando eles, porque eles não conseguem cumprir o Shal Brachot, a mitzvah de se alegrar nesses 7 dias pós-casamento, na Sukkah em si. Responde a Gemara, En Simchá ela Bachupá. Fala, não, a simcha do Hatan e das pessoas que estão em volta dele é só na Rupá que representa a casa do Hatan. O Hatan que está na casa dele, na casa nova, com a esposa, com os amigos, ele se diverte, ele tem alegria lá. Se você mandar ele sentar na sucá agora, fora de casa, ele não vai conseguir aproveitar. Pergunta a Mará, Velich lo basuká, Velich do Bachupá. Tá bom, então vamos separar em dois. A diversão, o bate-papo com os amigos, ele faz na casa dele, na casa nova, na Rupá. Açúcar ele usa para comer. Então, na hora do almoço, ele sai, come na açúcar, depois volta para diversão com os amigos em casa. Responde a Gemara, em Simchala, bem como se eu dá. Fala, olha, não dá para festejar, não dá para se alegrar se não tem comida. Se não tem comida, não vai ser divertido. Então, não dá para se alegrar em casa e comer na açúcar. E não dá para comer com a alegria do noivo na açúcar. Então ele está liberado de comer na açúcar. Pergunta a Gemara, Veliav do Chupá açúcar. Fala, então se muda para açúcar. Vamos chamar a açúcar da casa do Hatan. Esse é o lugar do Hatan, é lá que ele mora, é lá que ele vive, e vai se alegrar lá. Ele passa os 7 dias na açúcar, vivendo lá e etc. E aí ele vai poder comer na açúcar, se alegrar na açúcar, e é a casa dele. Abai Amar, duas explicações por que não funciona. Abai Amar Mishum Ichud. Abai fala, olha, não dá certo. Por quê? Porque na casa do Hatan fica o Hatan e a Kalá. E às vezes o Hatan precisa ir no banheiro, precisa fazer alguma coisa, ele sai, pode ser que alguém vai subir e vai ficar na Rupá
que é aqui a casa do Hatan, que é a Sukkah, somente a noiva e mais uma outra pessoa, mais um outro homem. Então pode ser que vai correr o risco de Ihud, da proibição de um homem e uma mulher ficarem no mesmo quarto, no mesmo ambiente, sem mais ninguém. E açúcar, eles fazem açúcar no terraço, certo? Se é dentro de casa, com a porta para a rua, não teria problema de Ihud. Mas às vezes que açúcar lá em cima, pode ser que o cara vai estar, o Hatan vai ter que descer, um amigo dele vai pedir o que chegar, aí vai ficar os dois lá em cima e é proibido. Então não tem como fazer isso. Verava amar mishum tsar Hatan. Irava fala, não, açúcar é muito aberto, é aberto demais, é difícil do Hatan e da Kalá, dos noivos terem a intimidade deles lá no começo do casamento, então ele está liberado de morar, não dá para ele morar na açúcar. Por isso, morar na açúcar não dá. Comer na açúcar e se divertir em casa com os amigos não dá porque falta comida. Por isso, o Hatan e todo o grupo dele estão liberados da açúcar nos 7 dias do casamento. Mai Beinaio, qual a diferença se a proibição, desculpa, qual a diferença se o motivo que o Hatá não pode morar na Sukkah nesses dias é pelo risco de talvez ter problema de Ihud, ou é porque o Hatá não consegue aproveitar esses dias por falta de intimidade? E Kabeinaio, a diferença é se é uma Sukkah pública, que muita gente fica entrando e saindo. Lemanda Mar Mishum Ihud Leika. Quem falou que o problema é que o Hatá não pode passar os 7 dias na Sukkah se alegrando e comendo e fazendo festa lá é por Ihud, porque talvez vai ter um caso em que o Hatan vai sair e a noiva vai ficar sozinha com outro homem, aí, nesse caso, não tem problema, porque é um lugar que muita gente passa, então realmente o Hatan teria a obrigação de morar na Sukkah durante os 7 dias de Sheva Brachot e se divertir lá. Lemada Amar Mishum Tzar Hatanika. E quem falou que o problema é por Tzar Hatan, pelo sofrimento do Hatan, o Hatan não vai ter intimidade com a esposa lá, não vai dar para aproveitar o começo da vida de casado, então mesmo nesse caso em que entra e sai gente, isso daqui não adianta, isso daqui não melhora a situação, por isso o Hatan não está obrigado a morar na Sukkah nessa época, consequentemente ele pode fazer a festa em casa e comer fora da Sukkah. Mesmo assim, a Marabizeira fala, Marabizeira, Anachne Basuká, Vechade Bachupá, Vekoshiken, Dechade Libai, Dekavina Tartem. Marabizeira conta que ele casou um pouquinho antes de Sukkot, e o Sheva Brachot dele foi durante Sukkot, e ele conta que ele se divertia em casa com os amigos, comia na Sukkah, e ele ficou mais alegre ainda que ele cumpriu a mitzvah de Sukkah. Para ele não afetou. Para ele o fato de não poder ter comida em casa, ter só o bate-papo, a conversa com os amigos, e a comida na Sukkah, isso não afetou ele. Pelo contrário, deixou ele mais feliz com os dias do casamento, porque ele estava cumprindo os dois. Então, terminamos por aqui. Escolha.